Olá, eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo ao canal Fala Xinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Para você que está escutando a leitura do 8º capítulo do meu livro Perseverar, o Propósito de uma Vida, talvez está sendo uma leitura pesada, eu não sei, mas o que me anima é saber que Deus tem um propósito na vida daquele que está lendo. Digo, ouvindo a leitura, e é certo que edifica a minha vida também. Eu me animo com os comentários, com a força que vocês estão me dando. Eu não vou dizer o nome de todos os canais, de todas as pessoas que estão deixando comentário. Vocês sabem quem são. E eu louvo a Deus e agradeço pela vida de vocês. Você que está aí do outro lado da telinha, me ouvindo, que eu possa ser um canal de bênção na tua vida, que eu possa ensinar o que eu aprendi. Sabe, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus ali está. Que Ele possa estar conosco enquanto a gente está aqui, mesmo não estando junto, em corpo físico, mas orando, aprendendo, lendo a palavra, edificando as nossas vidas. O amanhã a Deus pertence, mas eu sinto que nós estamos vivendo tempos proféticos. Estamos perto de muitas profecias se cumprir. Então, quanto mais a gente se apegar a Jesus, a palavra, melhor vai ser para nós. Bom, ontem eu terminei com uma frase bem forte, né? Que não foram os romanos, os judeus que mataram Jesus naquela cruz. Fui eu e você. Sim, nós também o matamos com o nosso pecado. Romanos 5:8. Quando Jesus padeceu tudo isso, Satanás deve ter ficado muito feliz com sua agonia. Sua soberba deve ter crescido novamente por saber que era o responsável por isso estar ocorrendo e que mais uma vez estava destruindo os planos de Deus e de um filho, desta vez o unigênito do Pai. Mas quando Jesus se manteve fiel a Deus e mesmo no último minuto não renunciou, Satanás deve ter ficado irado, porque quando criança e no deserto, Mateus 4:1-11, não conseguiu ir agora na cruz também não, pois o Senhor aguentou até o fim. Ninguém é como nosso Deus. Creio que Satanás não sabia o que este plano de Deus envolvia na sua totalidade. Até poderia imaginar, mas somente em parte. Agora estava feito. Jesus pagando o preço, Deus assim cumpriu com o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Atos 3:18. Muitos cristãos usam a cruz de Cristo com ele crucificado nela. Isso foi necessário, pois foi lá que ele pagou a nossa dívida. Mas não nos esqueçamos de que, se não tivesse acontecido o passo seguinte, nada valeria. Depois de 3 dias veio a se concretizar a totalidade do plano divino. Jesus Cristo venceu a morte, Atos 2:24, e ressurgiu, Romanos 4:25. Aleluias, ressurgiu. Lembrei-me do hino 99 de um cantor cristão, Ressurreição. Daí ele diz mais ou menos assim: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, glória a Deus. Este foi o plano B e envolveu alguns fins para concretizar o plano A. Romanos 3:23-26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. No sacrifício, na ressurreição, Jesus venceu o próprio Satanás, pois o corpo e sangue de Cristo foi o único holocausto suficiente para aniquilar o plano do diabo e o pecado.
Jesus é o antídoto para a santificação, justificação do homem. Venceu a morte, o seu poder e nos deu direito à mesma vitória, porque seu sacrifício foi aceito pelo Pai em troca da dívida que estava sobre o homem. Isto é, sobre mim e você, aplacando sua ira contra a humanidade. Além da absolvição, teremos direito à vida eterna. E ainda quero deixar registrado algo muito importante. Com seu ato heróico, Jesus, lá naquela cruz, para a alegria do povo de Deus, dos anjos da Trindade, ainda providenciou a derrota de Satanás, que se realizará absoluta na época do Apocalipse. Sem este sacrifício, isso nunca iria acontecer. 1 Coríntios 15, 26. Atos 3, 18 a 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Jesus comprou de volta a nossa liberdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isaías 53, 5, 6. Quando Jesus subiu na cruz, a nossa punição caiu sobre Ele. Tomou os nossos pecados sobre si para que pudéssemos ser uma família. Você pode imaginar a alegria dos anjos no céu? Creio que Deus no momento da crucificação nem olhou para a terra, pois ver seu filho sendo sacrificado deveria ser uma dor terrível. E se olhasse, talvez o salvasse deste cálice. Lucas 22, 42. E nós seríamos os únicos que sairíamos perdendo. Também, por ser tão santo, Deus não suportaria ver Yeshua, seu Filho único, naquele estado. Pois ali, Jesus ficou só. Ali, o Espírito Santo havia saído dele. E Jesus carregou em seu corpo sozinho o pecado de toda a humanidade. Entretanto, graças a seu amor por nós, até Deus aliviou quando ouviu a gritaria dos anjos. Ele venceu, ele foi até o fim, ele venceu. Deve ter sido esplêndido, porque agora estava consumado. João 19:30. E Deus o traria de volta. João 14:19. Em todo resplendor e glória. Sua morte, sua ressurreição fez com que vencesse as trevas, pois lá na cruz derrotou este império negro na vida de seu povo e por toda a eternidade. E Satanás deve ter ficado com muito ódio, pois queria que Jesus renunciasse a Deus como Pai e então seu plano iria água abaixo. Mas Jesus sempre agradou o Pai e foi obediente até a morte, por isso venceu. Filipenses 2:8. Além de remir nossos pecados, levou também nossas dores, nossas enfermidades. Providenciou a cura de toda a humanidade espiritual e física. Isaías 53. Para usufruirmos dessa salvação por completo, precisamos somente crer nisso. Muitos queriam heróis, super-homens, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Demolidor, Exterminador do Futuro, Homem-América, etc., criando fantasias. Mas Jesus não é uma fantasia criada. Ele é real e é mesmo nosso herói. Aleluia! Gosto muito do livro de Hebreus, o autor que é desconhecido. Hebreus 13, 22, 25. Penso ser Paulo. Ele explica o valor de tudo isso que Jesus fez de maneira compreensível. Gosto dos livros de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, etc. Ele era judeu, conhecedor das leis, fariseu, mas considerado romano por cidadania comprada. E foi o único dos apóstolos que recebeu Jesus depois dele ter subido ao Pai. Não tinha contato direto com ele, mas assim como nós, nele creu. Apresentou muita fé e foi usado pelo Senhor para pregar sobre as boas novas da salvação aos gentios. Efésios 2, 11 a 22. Deus queria que todo homem de seu povo fosse sacerdote, conforme Êxodo 19, 6. Mas não aconteceu, conforme Êxodo 20, 19. Contudo, por meio de Cristo, ele cumpriu com mais este propósito. 1 Pedro 2, 9. Cada discípulo seu poderá ser um sacerdote, porque Jesus se fez sacerdote por nós e advogado. 1 João 2, 1, 2. Advogado eterno em nossa defesa. E através disso, em seu nome, João 16, 24,
podemos chegar justificados com nossas petições diante do trono de Deus, do nosso Pai. Hoje em dia, orar faz parte da vida cristã, mas antes disso, o interceder cabia somente ao sacerdote. Não é mais somente o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas nós, se crermos em Jesus como sendo filhos de Deus e aceitarmos seu sacrifício, também seremos seu povo. Romanos 10:9. E não seremos somente o povo, sacerdotes, mas por intermédio de Jesus seremos filhos. Pois com este evento único, Cristo deixou de ser o unigênito do Pai e passou a ser o primogênito. Colossenses 1, entre todos nós, irmãos. Efésios 1:2. Repartindo sua herança com aquele que recebe como Salvador e Senhor. Jesus ainda é considerado o último Adão. 1 Coríntios 15, 45, 48. Porque tirou de Satanás o que primeiro Adão, através do pecado, havia dado legalidade a ele. Sim, comprou de volta aquilo que Adão perdeu, a paternidade do Pai, comunhão, vida. Analise bem se ainda não tinhas notado. Para Deus ter uma grande família, precisávamos passar por esta terra. Uma mulher, por exemplo, quando almeja ter filhos, precisa primeiro gerá-los em seu ventre, depois trazê-los à vida. Deus usou o planeta Terra como casa e, através das mulheres, gerou filhos, mas por causa do pecado tiveram que sofrer as dores de parto e ainda geraram filhos inúteis ao propósito de Deus. Pois pelo nascimento natural, infelizmente, o homem pertence a Adão, e isso causa tristeza ao Pai, porque é um Deus justo. E como o salário do pecado é a morte, nasceram para morrer. Todavia, lembra que relatei: se alguém está em Cristo, nova criatura é? Então Jesus, para que os que nasceram naturalmente se tornassem filhos semelhantes a Ele, teve que sofrer muito mais do que dores de parto, inclusive passar pela morte. Porém, depois teve alegria igual a uma mãe, porque quando ressurgiu pôde gerar filhos para o Pai. E estes poderão, como Ele, a Trindade e anjos, ser um ser celestial, isto é, receber a vida eterna, sendo imortais. 1 Coríntios 15, 53. Não é fantástico? Então hoje eu termino aqui. Deus, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade em nossa vida. É que eu te peço e agradeço e creio. Amém. Boa noite, gente boa. Até amanhã.